Novo Testamento, Mateus, Marcos. O segundo evangelho na ordem do Novo Testamento, mas o primeiro a ter sido escrito. Marcos teve como fonte o apóstolo Pedro. Mateus e Lucas beberam dessa fonte para escrever os seus evangelhos. Cerca de 50% a 60% de Mateus e Lucas está também registrado em Marcos. Amém? Todos acharam? Todos acharam? Amém? Marcos, capítulo 1, verso 14 diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Amém? A igreja pode sentar com a graça do Todo-Poderoso. Nós estamos fazendo a exposição do primeiro capítulo de Marcos. Começamos na semana passada e essa série de mensagens tem por título Quando Deus Invadiu a História. Na semana passada trabalhamos do verso 1 até o verso 13, aonde a gente vê o princípio do Evangelho. Bem aqui a gente consegue enxergar que Jesus, a pessoa de Deus, está recriando a história. Em Gênesis, no capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Marcos começa o seu escrito diferente de seus pares, que iniciam com a genealogia de Jesus. Marcos já inicia com Jesus grande. E ele começa no verso 1, dá uma olhada aí na tua Bíblia. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se Gênesis 1 está tratando do princípio da criação, Marcos trata do princípio do Evangelho. Se Gênesis 1, o Pai, ele dá a ordem. O Filho é a palavra. Lembra de João 1? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo também era Deus. O Verbo é o Logos de Deus, é a palavra de Deus. Quando Deus diz, haja luz e houve luz, haja separação da terra e do céu, esse haja é Jesus. E a gente também vê o Espírito lá em Gênesis 1, que diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Marcos está retratando isso. Ele começa falando do princípio do Evangelho. E logo depois ele vem anunciando, mostrando quem veio preparar o caminho para o Messias, que é um tal de João Batista. Aonde João Batista começa pregando? No Jordão. João Batista, Marcos vai dizer, que ele veio para cumprir a palavra de Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Não só de Isaías 40, mas ele também veio cumprir a profecia, a promessa da parte de Deus de Malaquias, que diz, eu enviarei o profeta Elias. Agora, olha como é curioso,
Lá no profeta Elias, 1 Reis 17, 1 Reis 18, vai mostrar que ele tinha uma forma peculiar de se vestir. Como é que era? Com vestes de pelo de camelo. Como é que João Batista aparece no cenário? Vestindo vestes de pelo de camelo. João Batista não é a reencarnação de Elias, ele é a continuação do ministério de Elias. Tanto que Elias, ele olha para Eliseu e fala: me pede o que tu quiseres, Eliseu, que eu vou te dar. O que Eliseu pede? Porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Então Elias responde: tudo bem, tu vai ganhar a porção dobrada, desde que tu me veja sendo retirado de ti. Então aonde Elias vai, Eliseu vai atrás dele. Aonde Elias bota o pé, Eliseu bota o pé. Eu não vou te deixar ir se eu não te ver. Acontece de vir uma carruagem de fogo, separa Elias de Eliseu. Elias é arrebatado no redemoinho. Aonde Elias estava nesse momento? No Jordão. O ministério de João Batista começa aonde terminou o ministério de Elias. Ele é o Elias que havia de vir, não a reencarnação, mas ele veio no mesmo propósito, no mesmo ministério, na mesma missão, preparar o caminho do Senhor. E é o que João fala, João não, é o que Marcos fala, no capítulo 1, no verso 4, 5 e 6 e 7. Quando João Batista anuncia: olha, após mim vem um outro que é superior a mim. Ele vem e ele vai restaurar. Ele vem para cumprir a profecia. Ele é o Cristo, o Messias, o ungido. Em outras palavras, ele é a esperança, ele é a salvação. Eu não tenho nada, segue ele. Olha para Jesus, pregador, pastor, líder. Eles não são o foco da igreja, não são a missão da igreja. Nós apontamos para Cristo, nós apontamos para Jesus, a esperança da humanidade, a esperança da igreja, a esperança da existência humana está em Jesus e apenas nele. É o que João Batista veio anunciar. Olha para Jesus: após mim vem outro, vem um maior do que eu. Aí Jesus é batizado. Quando Jesus é batizado, ouve-se uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Este é o meu filho amado, que eu tenho alegria. O Pai está falando, o Filho está sendo batizado e o Espírito vem sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. Percebe como é a recriação? Lá em Gênesis tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito. No batismo de Jesus tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito, restaurando todas as coisas. Ali naquele momento, a esperança volta para a humanidade. A gente precisa entender, que a gente está acostumado com esse texto, né? A gente tem a Bíblia aqui nas nossas mãos, mas entre Malaquias, que foi o último profeta que apareceu no Antigo Testamento, até Marcos escrever, até Marcos viver, até Jesus estar no cenário, até João Batista aparecer, foram 400 anos que Deus não falou. Foram 400 anos de silêncio profético. Foram 400 anos do povo clamando por um Messias, por um líder político, por algum revolucionário para chegar no César, para chegar no imperador, que era o homem mais poderoso da terra, e peitar ele assim como Moisés fez. Só que Moisés foi um líder político, sim. Jesus é muito além disso. Jesus, ele é rei dos reis. Jesus é senhor dos senhores. Jesus não é cabo eleitoral para político ficar ganhando voto da igreja. Jesus é rei. Jesus é soberano. E isso se mostra no deserto. Marcos vai relatar, diferente dos seus pares, Mateus e Lucas, que vão detalhar como foi a tentação de Jesus.
Fala que Jesus foi levado e ficou 40 dias no deserto. E ali ele ficou com bestas e feras. A semelhança de Adão. Jesus ficou no deserto, Adão ficou no jardim. Enquanto Adão tinha que lidar com animais dóceis, tranquilos, tinha que dar nome para eles. Olha o trabalho de Adão. A gente falou na semana passada, né? Você olha para a girafa, tem uma carinha de girafa. Você olha para o leão, tem uma carinha de leão. Você olha para o tatu, a carinha de tatu. Adão foi um gênio. Ele teve um trabalho muito bom, muito agradável de fazer. Estava no jardim e tinha que nomear os animais. Jesus estava no deserto, com animais selvagens sendo guardado por Deus. Jesus, ele veio como o segundo Adão para poder restaurar todas as coisas. Só que Jesus, ele não faz isso, e aqui nós iniciamos a mensagem, com um poderio militar. Jesus, ele não faz isso como um revolucionário. Jesus não pegou em armas. Jesus, ele não agiu com força. Jesus, ele não agiu querendo brigar, tomar a força. Não, o reino já é dele. O mundo já é dele. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então Jesus, ele não veio para brigar, ele veio para anunciar. Verdadeiras revoluções, verdadeiros movimentos, projetos. Uma comunidade não se constitui através de força, isso é escravidão. Uma verdadeira comunidade é adepta de uma mensagem, de um discurso, de um conceito, de uma ideologia. E a gente tem um exemplo. A humanidade, ela foi, por muitos anos, por muito tempo, e até hoje é assim, movida pelo discurso. O nazismo só foi um nazismo porque teve um homem que estava insatisfeito, treinou muita retórica e oratória e ludibriou um povo para seguir sua ideologia perversa. Martin Luther King, em 1963, em um outro momento da história, ele profere um discurso famoso, que em inglês é I have a dream. Eu não falo inglês, falo português e língua estranha e acabou. Amém? Em português é eu tenho um sonho. Ele, em uma passeata pacífica nos Estados Unidos, começou a declarar: eu tenho um sonho, que os meus filhos, eles não vivam o racismo, que tenha igualdade, que não tenha mais essas barreiras sociais. Ele proclamou isso, e isso moveu multidões, moveu pessoas de toda a parte do mundo, e foi um marco nos Estados Unidos da América. Jesus, ele vem trazendo uma mensagem, e ele não vem trazendo uma mensagem na semelhança de Martin Luther King. Ele moveu uma geração, ele moveu um povo. Jesus, com a sua mensagem, moveu a história. Jesus, com a sua mensagem, ele moveu todo o cosmos, porque ali era Deus invadindo a história. E tem uma transição, olha o verso 14. Depois que João foi entregue à prisão, ser um evangelista, pregar o evangelho, ser um profeta do Senhor, ser um homem e uma mulher de Deus, não quer dizer que nós teremos a aceitação. João o Batista, sendo homem de Deus, vindo no espírito e no poder de Elias, cumprindo o seu ministério, ele sofreu perseguição tal que o levou à prisão, prisão tal que o levou à morte. Ser cristão é andar na contramão do mundo, é andar na contracultura que o mundo anda. O mundo vai falar A, a Bíblia vai falar B, eu fico com a Bíblia. O mundo, ele vai falar que tudo bem mentir, o mundo vai falar que tudo bem a gente viver com os pares que queremos, homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia vai ser enfática, não é assim que funciona, não é dessa forma
forma que agrada a Deus. Eu fico com a Bíblia, eu fico com a palavra de Deus. Declarar Jesus é o Senhor tem causado perseguição. Um homem simples pregando na beira de uma comunidade, ele falou: o comando vermelho não tem poder, quem tem poder é Jesus. Ele foi morto pelo comando vermelho. Eu te pergunto, tem perseguição ou não? É claro que vai ter. Um outro homem pregando na frente de uma comunidade, ele falou assim: olha só, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele estava pregando na frente de uma clínica de aborto. O que aconteceu com ele? Foi preso. Um outro homem no Nordeste do Brasil, ele pregou que todos os outros ídolos são demônios, todos os outros deuses de todas as outras religiões são demônios, e eu faço coro com ele, são demônios. Maria Mulambo é demônio, Zé Pilintra é demônio, todos os outros deuses são demônios. O que aconteceu com ele? Foi preso. Pregar o evangelho é andar na contramão do que o sistema estabelece. E eu vou andar, mesmo que algemas e prisões me esperem, porque eu não posso comparar as dores desse tempo presente com a glória que há de ser revelada. O evangelho é isso. João Batista, o primo de Jesus, o último profeta a anunciar a vinda do Messias, ele foi preso. João foi o único que podia cantar: o melhor de Deus ainda está por vir. Nós não podemos cantar isso. O que a gente canta? O melhor de Deus já veio, e este é Jesus. João sai do cenário, Jesus assume o protagonismo. E ele começa pregando na Galileia, um lugar simples, diferente de Martin Luther King, que pregou, que proclamou ali nos Estados Unidos da América. Jesus, começando de forma simples, começou a anunciar e dizendo: o tempo está cumprido. A palavra tempo no grego, ela pode ter duas nuances. Cronos, que significa o tempo cronológico, sequencial, quantitativo. Agora são 11h17, isso é Cronos. Ou Kairos. Kairos é o tempo oportuno, é o momento certo. Jesus, ele não fala: o Cronos está cumprido. Jesus fala: o Kairos está cumprido. Chegou o momento de Deus invadir a história. O reino de Deus está próximo. Esse é o momento que Israel esperou por tantos anos. A promessa que recaiu sobre Abraão, Gênesis 12, 1-3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa se cumpre em Jesus. Eles aguardavam o Rei eterno, aquele que viria na unção de Davi, 2 Samuel 7,12, quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, referindo-se a Davi. Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei, aleluia, o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do teu reino. Essa promessa não é apenas em Salomão, porque ele pode ter construído o templo, mas o reino de Salomão não pode ser eterno. Porque para ser eterno tem que vencer a morte. E o único que fez isso foi quem? Jesus. O tempo está cumprido, Jesus chegou.
Jeremias 31, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os meus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa promessa se cumpre quando Jesus fala, o tempo está cumprido. Isaías 53, Daniel 2:44, Daniel 2:13-14, essas promessas se cumprem em Jesus, quando ele diz, o tempo está cumprido. O que ele está dizendo? Acabou a espera. O que vocês tanto almejaram, ver o Messias, ver a libertação, ver a salvação, acabou, os profetas anunciaram. Gerações morreram esperando. Foram 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus. Acabou a espera, o tempo está cumprido. Jesus chegou. Gálatas 4, verso 4-5, confirma, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Cumprindo o salmista que diz, o solitário habitará em família. Por isso somos irmãos. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ele não está falando de um território, irmãos. Ele não está falando de um lugar. Tanto que tem um louvor que diz, né, para onde iremos nós? A pergunta está errada. Pedro não fez essa pergunta quando Jesus dá o duro discurso. Pedro vira João 6 e fala assim, se é assim, quem poderá se salvar? Se é dessa forma, se é tão difícil viver o que o Senhor está falando, como é que a gente pode se salvar? Aí, em outro momento, Pedro vira e fala, para quem iremos nós? O reino de Deus que Jesus está falando não é um território geográfico, mas é o governo de Deus. É Ele mesmo governando e reinando na nossa vida. Haverá um reino estabelecido na terra, conhecido como milênio, mas aí é aula de escatologia, aonde Jesus vai implantar o seu reino milenar aqui na terra. Só que esse reino milenar, ele está no futuro. Jesus está falando do agora. O reino de Deus chegou. O reino está próximo. É aqui e é agora. Qual a disposição, então, que nós temos que ter? Qual é a reação que nós temos que ter ao reino que chegou? É muito simples. Verso 15. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é o arrependimento? É a palavra em grego metanoia. Meta significa mudança ou transformação. Noia ou nous significa mente, pensamento, cosmovisão. Arrependimento é ter uma mudança total, radical de quem nós somos. Arrependimento não é um remorso. Sabe quando você peca, você erra, você faz alguma besteira, aí tu sente ali, tu fica mal, mas depois passa. E você volta a cometer aquele pecado, aquele erro de novo. E você vai cometendo aquele erro e pecado e você não sente mais nenhuma dor. Isso é simplesmente um emocional que foi mexido na sua vida.
Não é só confessar o pecado. Não é só sentir culpa. Arrependimento é mudança. Jesus está falando, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependa-se. Para fazer parte desse reino, o check-in do reino, o ingresso do reino, qual é? Arrependimento. O reino é para todos, mas nem todos são para o reino. Para entrar no reino, para fazer parte do reino, arrependimento, mudança da mente, transformação da mente, reorientação da sua vida, reconhecer que você estava errado e Deus estava certo, é abandonar o trono da sua vida. Não é você que reina na sua vida, é Deus que reina. Não é você que é soberano, não é você que é o protagonista da tua história, é Deus que reina, é Ele que é protagonista na tua história. O reino chegou. O arrependimento é uma virada de 180 graus. É uma mudança completa de direção. E ele vai afirmar: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé andam juntos, irmão. Não, eu creio em Deus. Acredito. Eu oro todo dia. Eu oro antes de dormir. Aquela oração, né? Só para dizer que fez. Aí nem sabe o que está falando, né? Deus abençoa Jesus. E já dorme. Quase fala em línguas. Porque não entende o que está dizendo. Não está raciocinando mais. Isso não é fé. Fé não é acreditar. Fé é apostar a vida no Evangelho. Fé é uma crença total nas palavras de Deus. A fé, ela não é irracional. É por isso que nós temos aqui 66 livros, irmãos. Pode o mundo virar e falar, não, ser crente é ser anti-ciência. Ser crente é ser burro. Não, Deus não faz sentido. Nós temos 66 livros que provam ao contrário do que estão dizendo. A fé é muito mais racional do que a gente pensa. A fé é muito mais lógica do que acham. Por isso que a fé ela é acompanhada de conhecimento. Olha como uma coisa puxa a outra: arrependimento, fé, conhecimento, crescimento, maturidade. Arrependei-vos, tenha confiança, tenha compromisso, seja obediente. Só que essa frase no grego, crede no Evangelho, ela não está bem assim. No grego, ela está crede dentro do Evangelho. Ou seja, é para nós estarmos imersos no Evangelho. É para nós estarmos permeados pelo Evangelho, envoltos do Evangelho. O Evangelho não são as linhas teológicas, tem o calvinismo, tem o arminianismo. O Evangelho ele não é uma linha política, tem a direita, tem a esquerda. O Evangelho ele não é filosofia, tem Platão, tem Aristóteles, tem Sócrates. O Evangelho ele não é isso. O Evangelho é a mãe de todas as ciências. O Evangelho ele é soberano a todos os conhecimentos. Por isso a gente não tem que ter uma visão do Evangelho, a gente tem que estar dentro do Evangelho. A gente tem que estar envolto do Evangelho. O Evangelho é a forma como eu enxergo o mundo. Eu estou vendo todos vocês nesse momento completamente embaçados. Como é que eu vou enxergar melhor? Botando óculos. O Evangelho é o óculos para o cristão. Ele vai melhorar a forma de enxergar. Ele vai nos dar uma visão correta. Por isso, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é o Evangelho? Morte, ressurreição e assunção de Cristo Jesus. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho não é sobre nós. O arrependimento é voltar as costas para o pecado. A fé é voltar o rosto para Jesus. Isso é Evangelho. Sintetizando então o verso 15.
Jesus fala que o tempo está cumprido, é Deus agindo na história. Que o reino está próximo, é Deus invadindo a história através de Jesus. Arrependei-vos é mudança total de direção e crede no Evangelho, é confiança e obediência a Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é conquista. A mensagem do Evangelho não é que vai dar tudo certo. A mensagem do Evangelho não é para que você corra atrás dos seus sonhos. A mensagem do Evangelho é muito maior do que isso. Tudo isso você vai encontrar em todas as outras religiões. Tudo isso você vai encontrar em muitos grupos que se reúnem. E não tem problema, vai lá. Agora, o Evangelho você só encontra em Jesus. Arrependimento você só encontra em Jesus. Esperança você só encontra em Jesus. Eu não estou falando de esperança na aliança cristã. Eu não estou falando de esperança em um líder. Eu estou falando de esperança de verdade. Eu estou falando de expectativa de vida, de propósito de existência. É só em Jesus. Foi para isso que ele veio, para proclamar essa mensagem. E ele mostra como tem que ser a reação dessa mensagem. Olha o verso 16. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Eles não eram pobres, como eu e você somos. Eles não tinham que correr tanto atrás assim. Eles já tinham uma empresa consolidada. Você vai ver no final que esses que Jesus vai chamar, eles eram filhos de Zebedeu. Zebedeu tinha os seus funcionários. Eles poderiam não ser tão milionários assim, mas eles tinham uma vida um pouco mais tranquila. Agora, olhando para isso, eu te digo, Jesus ele não está preocupado em nos dar uma vida tranquila. Eles já tinham uma vida tranquila. Jesus ele não está simplesmente preocupado em tirar a gente de problema. Se fosse assim, ia ter alguma coisa errada com a gente, né? Que é problema dia sim, dia também. É desafio dia sim, dia também. Jesus está preocupado com o destino que aqueles homens iam ter. Eles estavam olhando para o cotidiano dele e olhando apenas para o aqui e agora. Jesus veio consertar a visão deles para dar uma visão eterna, uma visão mais completa. Eles lançavam a rede. Eles estavam no cotidiano. Eu pergunto, é algum pecado trabalhar? Alguns queriam que fosse, né? Para não ter que trabalhar mais. Alguns queriam ficar aí, ó, tranquilão, voando, vivendo a vida sem fazer nada. Não é esse o problema aqui. O problema aqui é não olhar para Jesus. O problema aqui é não olhar para Deus. Jesus chega, eles estão lançando a rede. Eles estão pescando. Eles estão pescando. Jesus vira, ele não dá nem bom dia. Ele não dá nem um oi. Ele não fala nem um tá tudo bem, queria bater um papo com vocês. Ele lança uma palavra. Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homem. O que isso vai ensinar para a gente? Na época, tinham os rabinos, né? Tinham os mestres, tinham aqueles que detinham conhecimento e tinham aqueles que queriam seguir o mestre, que queriam seguir os rabinos. Os discípulos, na época, eles escolheriam quem seriam os seus mestres. Não era o que estava acontecendo aqui. Porque Jesus ele não anda no padrão que o sistema estabelece. Jesus escolhe os seus discípulos. Por isso que ele diz em João 15, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Nós não poderíamos ser salvos se Jesus não nos chamasse. Nós não poderíamos encontrá-lo se Jesus ele não nos chama. Nós não teríamos acesso a ele se Jesus não invadisse a história. Venha após mim. Não é só falar que acredita.
Não adianta ficar dentro de casa falando, eu acredito, eu até acredito na Bíblia, está tudo certo. Não. A reação após a mensagem tem que ser, venha após mim. Tome uma decisão. Eu te chamei, eu te escolhi. E não é você que vai fazer a obra que tem que ser feita na tua vida. Eu farei você pescador de homem. Eu vou restaurar a tua vida, eu vou restaurar o teu caráter, eu vou transformar a tua família, eu vou trazer a cura, eu vou trazer a libertação, eu vou trazer a salvação, eu farei. Isso é Jesus. Filipenses 1,6, estou plenamente certo, aleluia, de todo aquele que começou a boa obra, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Tem a proclamação, ele chamou, arrependei-vos, venham. E tem a resposta à proclamação, caminha, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A mensagem do Evangelho não é primeiramente sobre você, é sobre Jesus. Ele é o Rei que inaugurou o reino. Ele é o Senhor que chama discípulos. Ele é o Salvador que transforma pescadores em apóstolos. E este mesmo Jesus que pregou na Galileia há 2000 anos, ainda está pregando hoje. Através de sua palavra, através de sua igreja, através desse sermão. Jesus apresenta ou é apresentado com suas credenciais. Esse é o princípio do Evangelho. Agora ele proclama, arrependa-se e creia, porque a hora chegou. Ah não, eu vou viver minha vida. Daqui uns anos eu vou seguir Jesus. Porque ser cristão é muito chato, não tem coisa melhor do que ser crente em Jesus, do que servi-lo. Então, qual é o tempo para se arrepender? Hebreus, repetindo Salmos, diz, hoje, se ouvirdes a minha doce voz, não endureça o vosso coração. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus. Irmão Lincoln.